Então, de dinâmica de grupo, vamos passar um pouco pelos aspectos básicos, tá? Aspectos iniciais sobre esse tema. Para isso, fica uma indicação muito legal para vocês, tá? Esse livro, O Corpo Fala, tá? A linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Nós vimos também já, né, um pouco sobre a comunicação não verbal, né? Vocês já fizeram uma aula comigo a esse respeito. E a dinâmica de grupo é muito importante você entender um pouco de linguagem corporal. Tá? Você vai utilizar essa técnica para uma realização boa de dinâmica de grupo. Então, esse aqui é um livro bem bacana. Ele fala muito sobre a linguagem corporal, tem muitas ilustrações, tá? Então, para você, futuro profissional de RH, que pretende trabalhar aí com pessoas, isso aqui é um livro de cabeceira, tá? Isso aqui é uma leitura imprescindível, indispensável para um bom profissional da área de recursos humanos. Então fica aí a minha indicação para vocês, beleza? Continuando. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual a importância das dinâmicas de grupo num processo seletivo? Tá? É uma pergunta que responde por si só. Mas olha que interessante. As dinâmicas de grupo são atividades quase sempre presentes ao longo do processo seletivo. Porém, é preciso entender a sua importância para o processo de contratação. Como essa prática, de fato, influencia na aquisição de talentos? A gente sabe que a dinâmica de grupo ela acaba sendo aí um temor de muitos candidatos. Né? Muitas pessoas, principalmente aquelas que são mais introspectivas, aquelas que são mais tímidas, têm pavor de dinâmica de grupo. Tá? Mas, infelizmente, a dinâmica de grupo é papel fundamental dentro do processo seletivo. E ela vai existir, né? Principalmente aí se você precisa realçar, se você precisa buscar candidatos, buscar aí pessoas com determinado perfil, né? Com determinadas competências. A dinâmica de grupo é esta ferramenta que consegue realçar aí as competências, né, necessárias para o cargo. Então não tem como fugir. Muitas vezes, empresas que estão contratando aí para o primeiro emprego, né, acaba até deixando de lado esta ferramenta poderosa, porque é o primeiro emprego, vai colocar a pessoa ali, geralmente, né, empresas que pagam ali um piso salarial. Só que quando você começa a buscar cargos mais elevados, que necessariamente vai ter que ter algumas determinadas competências, a dinâmica de grupo acaba sendo introduzida no processo seletivo. Tá? O verdadeiro objetivo das dinâmicas de grupo. Né? Qual a razão de aplicar uma dinâmica de grupo? A proposta parece óbvia, porém não é. O intento não é ver quem ganha ou quem perde a atividade proposta, muito pelo contrário. O objetivo é avaliar cada um, como cada um se comporta ao longo do processo. Né? Essa parte da dinâmica de grupo, eu não sei se vocês já participaram, né? Ou de repente já até trabalharam em uma, né? Auxiliaram aí a empresa numa dinâmica de grupo, é bem bacana. Porque a maioria das dinâmicas de grupo, você acaba tendo ali uma certa competição entre os grupos. Pode ser dividido em 2 grupos, 3 grupos ou até mais. E um grupo quer vencer o outro de qualquer maneira. Tá? Então, o candidato ali fica preocupado em vencer o jogo, vencer a dinâmica. Mas o intuito não é esse. Pelo contrário, é ver o comportamento de cada um. Se você está procurando ali um candidato que precisa ter perfil de liderança, você vai olhar ali quem é a pessoa que vai assumir a frente, quem é a pessoa que vai dar as ideias, quem é a pessoa mais comunicativa. Se você está procurando, né, também pessoas com esse perfil, procurando esse perfil, essa competência de boa comunicação, você vai visualizar ali também. Ah, estou procurando alguém que sabe trabalhar em equipe, você vai ver isso também. Então a dinâmica ela serve aí para realçar, como eu já disse anteriormente, as competências dos candidatos. E é bem bacana, porque muitas vezes eles acabam se envolvendo ali na busca da vitória, em ganhar uma suposta competição, que na verdade nem existe. Né? Você não vai escolher o candidato do grupo vencedor. Você não vai escolher o candidato do grupo perdedor. A ideia não é essa. Você vai escolher o candidato que mais apresentou ali o perfil, mais apresentou as competências desejadas e necessárias para o cargo. Né? Imagine que o exercício proposto é solucionar uma questão.
E isso deve ser feito em equipe. Logo, um vai assumir o papel de líder, outro de analista, outro de interlocutor. Com isso, é possível avaliar como cada indivíduo se comporta em equipe e se é ou não adequado para o cargo em aberto, né? O que eu acabei de explicar para vocês. Além de tudo, é possível identificar se o indivíduo sabe trabalhar em conjunto, né? A verdade é que, na realização da dinâmica, muitos se isolam e tentam encontrar a solução do problema por conta própria, esquecendo-se dos seus companheiros. Verdade, isso acontece e bastante. Imagina que a vaga está aberta para trabalhar dentro de uma equipe, né? Você se isolar ali não seria, né, a melhor alternativa para o momento. Apesar do objetivo ser conhecer verdadeiramente os participantes, existem muitos benefícios relacionados. Ao aplicar uma dinâmica, é possível deixar o ambiente da seleção mais leve ou encorajar os participantes nas etapas seguintes, né, por exemplo. Então você tem que auxiliar, né, ser ali, né, um bom condutor de tudo isso, encorajar todos eles, deixar o ambiente ali mais leve, né? Conversar, porque é um momento em que as pessoas não se conhecem, estão sendo avaliados, e toda vez que a gente é avaliado, a gente acaba entrando aí num estado de nervosismo, tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E o profissional de RH que está ali conduzindo a dinâmica, ele vai precisar ter ali, né, uma facilidade em conseguir quebrar o gelo das pessoas, para que as pessoas participem, né, entre ali de corpo e alma nessa dinâmica. E quais são os principais itens para uma boa dinâmica? Tá? Primeiro, defina o objetivo central da dinâmica. Estabelecer o objetivo central da atividade. Então pode ser avaliar a aptidão de liderança, a capacidade de análise de dados, a facilidade de comunicação, o potencial de influenciar outras pessoas, etc. Assim terá mais eficácia na aplicação. Então vamos lá, você vai aplicar uma determinada dinâmica, uma atividade, e o que você quer buscar dali? Que as pessoas apresentem o que para você? Então estabelecer o objetivo você vai buscar quais competências, o que exatamente você está buscando de cada candidato com essa aplicação de dinâmica. Então isso tem que ser muito bem estabelecido, tá? Não é simplesmente colocar uma dinâmica e ficar olhando no ar ali quais são as competências que os candidatos estão apresentando, né? E também isso. Entretanto, você tem que ter um objetivo central. Quais são as competências do cargo que foi delineada lá no início, lembra no início da nossa matéria, quando ainda se falava em recrutamento, né, de você criar o cargo, estabelecer as competências para o cargo. Então são aquelas competências que vão trabalhar como objetivo central dessa atividade. A definição do objetivo também será útil para pesquisar a dinâmica mais adequada, visto que nem sempre é um processo fácil. Logo, quanto mais claro o objetivo, mais provável será a escolha de um processo realmente eficaz, com certeza, né? Existem milhares de dinâmicas disponíveis no mercado de trabalho. Existem livros, né, ensinando a fazer dinâmicas, como conduzir dinâmicas. Existe a internet com uma infinidade de informações. Qual dinâmica eu vou utilizar? Então, você ter o objetivo em mente traçado facilita na hora de buscar a dinâmica. E uma ideia aqui é fugir daquelas que já são conhecidas, tá? Em uma atividade que já é conhecida, é comum que alguns candidatos tenham vantagem sobre outros, afinal, já entendem o que deve ser feito. Logo, passam a impressão que possuem um desempenho superior, o que não é verdade. Então a ideia não é aquela dinâmica já, né, conhecida, que todas as empresas praticam. A ideia aqui é buscar uma dinâmica, pode até ser uma adaptação para a sua realidade, mas fugir daquelas que já são clichê, e que existem várias. Então é necessário evitar exercícios que já foram amplamente utilizados. Busque inovar, fazer algo diferente. Se não consegue criar dinâmicas próprias, então busque por fontes exclusivas ou de difícil acesso por outros selecionadores, né? Por isso que a internet aqui, ela serve sim de estudo, ela serve de aprendizado, mas se for pegar uma dinâmica pronta que você encontra gratuitamente na internet, procura fazer uma adaptação, né? Procure melhorar, procure colocar, né, a sua cara nessa dinâmica. Porque se ela está ali disponível pela internet, muitas outras empresas, recrutadores já podem ter utilizado e possíveis candidatos aí do seu processo seletivo já podem também ter participado. E ele vai acabar tendo uma posição de destaque, o que na verdade não tem. Ele simplesmente já conhecia
então ele conseguiu conduzir melhor que os demais, tá? Anote e analise os resultados obtidos. Isso aqui é uma baita de uma dica. Ao longo da dinâmica, aproveite para fazer anotações pertinentes ao processo seletivo. Confiar apenas na memória pode ser um problema. Tome nota dos que mais se destacaram, quais habilidades foram identificadas e assim por diante. Ah, mas eu não consigo saber. Imagina que tem ali uma dinâmica com 10 pessoas participando. Essas pessoas são candidatos. Encontrei uma 2 vezes, eu não sei por nome. Põe um crachá na galera. Põe um papel escrito com o nome e vai anotando. Escrevam tudo. É aquela questão que todo mundo já sabe, né? Se a gente perguntar o que comeu no almoço de quarta-feira da semana passada, a gente tem que parar e pensar muito, né? Fazer aí um exercício mesmo para conseguir lembrar. Quanto mais, né, a participação, os nomes, tudo de vista, tudo de cabeça, né? Então fica muito mais difícil. Tem que anotar mesmo. Por fim, é o momento de analisar os resultados obtidos. As anotações devem ser relacionadas com o objetivo inicialmente definido, identificando os profissionais que mais se destacaram ao longo do processo, né? Então o objetivo era buscar ali pessoas mais comunicativas. Quem se comunica mais? O candidato A, e depois o B, o C. Você vem relacionando aqueles que mais se identificaram, mais se destacaram, né, ao longo desse processo, juntamente aí com os resultados obtidos de acordo com o objetivo traçado inicialmente pela dinâmica. Como se pode observar, as dinâmicas de grupo são realmente importantes. Elas ajudam a identificar talentos, tornam a seleção mais fluida, mitigam a competitividade e ajudam a engajar os participantes. Contudo, é preciso planejá-las eficazmente, definindo o objetivo e saindo do lugar comum, tá? Então é necessário um bom planejamento. Vai fazer uma boa dinâmica, faça um bom planejamento dela. Faz antes, testa, chama pessoas e faz um teste dentro da organização, tá? Quais são as vantagens da dinâmica de grupo? Primeiro, é uma oportunidade de demonstrar o seu comportamento e como se relaciona em grupo, né? Então isso é para o candidato. Ele vai demonstrar o comportamento dele e o relacionamento dele dentro do grupo. Em entrevistas individuais, os candidatos não têm chances de emitir opiniões e exteriorizar aspectos de comportamento como liderança, empreendedorismo, criatividade, capacidade de atuar em situações limite, ou seja, de se verificar quais competências o candidato mais possui, né? A dinâmica pode ser aproveitada para candidatos conhecerem outras pessoas, trocar ideia, fazer networking. A cada dinâmica, o candidato consegue aprimorar a sua capacidade de se incluir e trabalhar em grupo. E por ser um processo demorado, a dinâmica não permite que o candidato se porte de uma maneira treinada por muito tempo. A real essência de cada um sempre vem à tona, isso é verdade. Quando você vai fazer uma dinâmica de grupo, geralmente demora 30 minutos, 40 minutos. Então você no começo, você ainda está robotizado, com a sua mente treinada, para buscar sempre aquela atitude, em determinada situação, uma determinada atitude, para que você consiga estar buscando ali, de acordo com a sua cabeça, os propósitos definidos, aí, os objetivos da dinâmica. Só que vai chegar um momento que alguém vai falar algo, você vai participar, você vai dar a sua opinião, e você vai sair dessa mente treinada, né? Então a dinâmica de grupo ela acaba causando, acaba trazendo isso para, né, os candidatos. Então ela tem essa vantagem. Mas ela também tem desvantagens. Primeiro, algumas empresas dão explicações superficiais sobre o processo e não dão feedback quando a seleção termina, o que não agrega ao processo de aprendizado do candidato que procura emprego, né? Isso aqui não é nem si apenas com relação à dinâmica, né? É um feedback geral. O candidato ele passou por todas as etapas do processo seletivo, fez a dinâmica, mas aí ele não foi escolhido. Puxa, até a etapa da dinâmica ele estava dentro. Vamos supor que aí a vaga iniciou com 20 candidatos que foram recrutados ali para participar do processo seletivo. É uma vaga só. Você chegou nos 4 últimos, fez uma dinâmica com 4 candidatos e não foi chamado. Puxa, mas por que não foi chamado, né? Quais foram as competências ali minha que precisariam ser, né, melhoradas? Um feedback aqui ajuda tanto. Muitas pessoas na mesma dinâmica e apenas um selecionador para observar o comportamento de todos
pode ser ruim? Com certeza. Né? Você traz uma dinâmica ali com 10, 15, 20 pessoas e uma pessoa apenas olhando? Não dá. O ideal é trabalhar com números menores de pessoas, de forma que o observador consiga avaliar e dar atenção a todos. Você pode, muitas vezes, ter alguém te ajudando. Você está com um grupo lá com 20 pessoas, então divide em 2 grupos. O recrutador A vai olhar o grupo 1, o recrutador B vai olhar o grupo 2. Candidatos muito tímidos que têm dificuldade de se expor em público e colocar opiniões podem perder lugar para um profissional que pode ser até menos competente, porém mais desinibido. Caberá sempre ao selecionador saber identificar as reais qualificações e posturas dos candidatos presentes. Esse item 3 aqui é muito importante, tá? Aqui na minha trajetória profissional enquanto professor, eu já vi alunos desistirem, trancarem a matrícula do curso porque tinha que apresentar um trabalho. Era muito tímido, a timidez era muito alta em determinados alunos. Isso já aconteceu e não foi uma vez só. Vocês, do curso de RH, já têm uma predisposição a ser mais extrovertidos. Isso ajuda bastante, né? Infelizmente, nossas aulas ainda estão sendo aqui de forma remota, mas vocês já estão tendo aulas presenciais com outros professores. E vocês veem, né, o quanto vocês são bastante extrovertidos, conversam bastante. Mas, enfim, enquanto profissional de RH que atua como recrutador, vai caber a você, vai caber a nós, saber lidar com essa situação. Então imagina que você tem uma pessoa ali que está super tímida, mas a pessoa tem um potencial incrível. Ela acaba perdendo a vaga para aquele que fala bastante, mas não chega nem perto do potencial que a outra possui. Então cabe a nós, recrutador, diante de todo o nosso conhecimento, prática, tudo aquilo que nós adquirimos, né, em nossos estudos, em nossa vida profissional, conseguir fazer com que aquela pessoa tímida também consiga mostrar os seus potenciais, tá? Essas pessoas têm que conseguir colocar uma opinião. Então mexe, pergunta, questiona. Na hora que a pessoa estiver dando um feedback, falando algo, apresentando o resultado do grupo, pergunte para todos, né? Claro que você não vai mirar numa pessoa só, mas se A está ali falando, pergunte: e vocês concordam com isso? Como que vocês chegaram nessa opinião? Fulano, ciclano, beltrano? Faz com que aquela pessoa participe um pouco mais. Isso vai também aí, né, muito do recrutador, tá? Acabei de passar para vocês um pouquinho sobre o conceito de dinâmica de grupo. Como funciona, para que serve. Agora vocês vão ver mais um profissional falando um pouco da dinâmica de grupo, porém na visão do recrutador. Eu falei com vocês os aspectos gerais. Falei um pouco da visão do recrutador, falei muito mais da visão do candidato, mas agora nós temos uma profissional aqui, na sequência vai estar falando conosco, sobre a avaliação na visão do recrutador. E eu já volto com vocês. Essa é uma pergunta acho que todo mundo tem na cabeça, né? Sempre questiona como que um RH, às vezes 1, 2, no máximo 3 pessoas dentro de uma sala, consegue avaliar 20 pessoas divididas em grupos diferentes. Então vou tentar aqui contar um pouquinho para vocês como que isso funciona. O objetivo da dinâmica de grupo, como a gente falou anteriormente, é essa validação principalmente comportamental. Conseguir cruzar o que são competências importantes para a empresa com as competências que aquele candidato tem. Lembrando que esse candidato, não importa qual seja, ele nunca vai atender 100% dessas competências. Então, além de avaliar essas competências, né, que a empresa quer que o candidato tem, avaliar também, dentre elas, se tiver que flexibilizar alguma coisa, que competência vai ser essa, né? E conseguir fazer isso na avaliação. A avaliação da dinâmica de grupo, ela acontece em todas as etapas. E, na verdade, eu diria assim que desde o momento que você chega no local para fazer a dinâmica de grupo. Então, como que você chega, como que você cumprimenta as pessoas, como que você aguarda, até o momento que chega a sua apresentação pessoal. A apresentação pessoal parece algo muito simples, mas que muitas vezes mostra muito de você, da maneira que você consegue estruturar seu raciocínio para trazer muita informação importante num curto espaço de tempo, de uma maneira clara e objetiva. E a avaliação realmente começa aí, né? Olhando essa estruturação. Com certeza você está sendo avaliado não só pelas informações que você está trazendo, mas como que você está trazendo,
Que ênfase você tá dando para os pontos mais importantes e passando rápido por aqueles que não são tão importantes. O quanto que você se alongou e muitas vezes foi prolixo no momento de nervoso. Então é importante que, para processos seletivos em geral, vocês consigam fazer esse trabalho prévio. Todo mundo sabe que em qualquer dinâmica de grupo você vai ter apresentação pessoal. Então já tenta estruturar em casa o que é importante falar. Se a gente fosse livre para falar, dá fácil para falar 10 minutos sobre a nossa vida, né? Como que a gente se apresentaria. Mas não, são 3, no máximo 5. Então como é que você resume isso de uma maneira clara, trazendo os principais pontos? Isso está sendo avaliado na dinâmica de grupo. Quando a gente vai para a parte de trabalho em grupo, todas as etapas também estão sendo avaliadas. É claro que o momento que você está ali lendo o texto, entendendo o case, fazendo as suas análises, aquele é o momento mais seu. Mas depois disso, como que você passa essas informações, as análises que você fez para o grupo? Como é que você argumenta, contra-argumenta, consegue chamar a atenção das pessoas para aquela ideia que você teve, para aquela análise que você teve? Muitas vezes não é a resposta que você traz para um business case que importa. Não é se você vai trazer a melhor resolução para a empresa ou não, mas é como é que você chegou nessa resposta. Qual foi o raciocínio? Às vezes você não chegou numa resposta exata, mas o seu raciocínio foi tão correto e às vezes foi o cálculo de um número que errou, ou às vezes você não foi quem trouxe aquela ideia brilhante no grupo, mas foi você que conseguiu fazer com que aquele trabalho em equipe andasse bem. Foi você que chamou a atenção para um ponto muito importante. Então essas coisas pequenas que acontecem ali durante a discussão num grupo, são elas que são avaliadas, né? Como é que você conduz para que as coisas caminhem da melhor maneira e cheguem na melhor resolução que vocês conseguirem, né? E aí vem a pergunta: como que o RH faz isso? É uma pessoa só, 2 e muitas vezes ali 5 grupos. E se eu falo bem na hora que o RH não está do meu lado, né? Eu perdi essa avaliação. E acho que isso que é muito importante que vocês entendam, até para que vocês fiquem tranquilos nesse momento do processo. O RH ou a consultoria não é porque ela não está ali do lado do seu grupo, está do lado do outro, que ela está olhando necessariamente para aquele grupo. O RH ele tenta dividir tantos minutos para cada grupo e às vezes até se já ultrapassou aquele minuto que ele havia planejado de ficar naquele grupo, mas ele viu que algumas pessoas não falaram, não conseguiram se colocar, ele vai dedicar um tempo maior para conseguir ter a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Então não se prendam muito de achar que, putz, bem na hora que eu falei o RH não estava lá. Às vezes ele está no grupo do lado, ele está de olho no que você está fazendo. Ele consegue acompanhar o raciocínio, ver ali como que algumas pessoas trouxeram algumas ideias, aí ele sai um pouquinho, volta e consegue acompanhar como é que elas estão se resolvendo e avaliar a participação de cada um. Então não fiquem muito preocupados que não tinha ninguém olhando quando você deu exatamente aquela resposta. Não necessariamente aquela resposta que está importando. É muita condução das coisas. É aí que se pega a competência das pessoas. Não é exatamente o que elas fazem, mas como elas fazem. Quando vocês terminaram ali a discussão do business case, vem a apresentação da resolução. Esse é um momento muito importante também. Seja para quem conseguiu e sabe que conseguiu ter um destaque no grupo, seja para aquela pessoa que é um pouco mais tímida, que tem um pouco mais de dificuldade de se colocar no grupo e pode achar que não apareceu. Muitos grupos, quando eu constantemente fazia as dinâmicas de grupo, me perguntavam: Flávia, todo mundo tem que falar, pode ser um só? E eu sempre respondia: façam da maneira que vocês acharem melhor. Acreditem, se vocês estão sendo avaliados até nessa decisão que vocês estão tomando. E a dica que eu diria para vocês agora é importante que todos falem. É importante que todos mostrem a sua participação. Por mais que você vai falar um trecho, que de alguma maneira vocês vão ter que se organizar, né? Você não vai conseguir falar exatamente a ideia que você trouxe. Por mais que você fale um trecho que não foi você exatamente que trouxe essa ideia, é importante você mostrar para quem está te avaliando como que você se expõe, como que é a sua comunicação. Comunicação é uma habilidade, é uma competência muito avaliada nos processos seletivos. Mais uma vez, vocês vão ter um tempo restrito para fazer aquela apresentação. Então, como que você se organiza? Como que é seu racional para conseguir trazer essas informações? Como que você reage a uma situação de pressão, né? Você está ali em frente a 20, 25 pessoas, dá um nervoso de falar em público, né? Então como é que você consegue reagir a isso?
Ah, não pode ficar nervoso? Não, não é isso. É mesmo nervoso, como é que você reage a uma situação como essa? Então fiquem atentos também na apresentação. Isso com certeza é avaliado. Falei alguma coisa errada? Eu fui questionado? Não quer dizer que o RH está querendo te desconstruir, está querendo te expor. Muitas vezes o que ele está querendo avaliar é como que você reage a um questionamento. Como é que você reavalia o que você falou e às vezes reconhece que você tomou uma decisão ali que não é a mais correta, né? Isso faz parte também, não só do processo seletivo, mas como do dia a dia de trabalho. Finalizando a apresentação do business case, sempre tem aquela parte, como eu falei anteriormente, que o RH vai dar informações sobre como segue o processo, vai abrir o espaço para tirar alguma dúvida e realmente fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês têm. Às vezes a primeira coisa que passa na cabeça é uma pergunta boba, eu deveria ter olhado na internet. Mas não é. Acreditem, a dúvida que vocês têm é a dúvida de muitas pessoas que estão naquela sala. E isso demonstra interesse pela empresa, isso demonstra interesse pelo processo seletivo, por conhecer, por querer se aprofundar. Claro, avaliem a pergunta que vocês estão fazendo se ela também é adequada para aquele momento. Existem algumas perguntas que às vezes é melhor você procurar o recrutador ao final e fazer individualmente. Mas se é uma dúvida que passou pela sua cabeça, que pode ser a dúvida de vários, aproveite esse momento. Também pode ser uma boa exposição para você. Bom, pessoal, você viu que interessante, né? Nós temos essa profissional aqui que trouxe para nós aqui bastante conceitos, reforçou alguns conceitos que eu já tinha passado para vocês, mas trouxe também um pouco mais sobre a visão do recrutador. E é isso, né, que realmente nós precisamos, né, fazer enquanto recrutadores, porque a ideia aqui é vocês entenderem a dinâmica sob o outro lado da moeda, sob o lado da empresa, não do candidato. Porque a nossa experiência maior, e acredito que a grande maioria, se não todos vocês, era de ter participado de uma dinâmica como candidato. Mas, enquanto recrutador, qual que é o papel da empresa, o papel do profissional de RH nesse aspecto, né? Então, essas palavras dessa profissional acabam elucidando para nós aí um pouco mais, né, sobre esse assunto. E ainda não terminamos. Vou passar para vocês agora uma prática, tá? Então vou ter mais um profissional falando sobre a dinâmica de grupo, só que na explanação desse profissional, ele vai explicar a dinâmica de grupo utilizando um case como exemplo, ou seja, para a gente perceber que não se vive apenas das dinâmicas prontas, não se vive apenas, né, das atividades que se encontram na internet, a gente pode criar uma situação. E esse case aqui é muito bacana, né? Então, a empresa ela pega uma situação real na prática, ela poderia estar acontecendo e coloca ali e explica para os seus candidatos como que tem que ser feito, né? Então olha que legal esse vídeo, falando mais um pouco sobre dinâmica de grupo e trazendo um case de exemplo. Já venho com vocês. Olá pessoal, eu sou a psicóloga Andréia Marinho e hoje eu trouxe um case para você entender como que funciona as entrevistas de emprego no ambiente da dinâmica de grupo. Talvez você nunca tenha participado de um processo como esse, tenha somente participado de entrevistas tradicionais, está aí angustiado, angustiada, porque sabe que vai participar de uma dinâmica de grupo, já viu vários vídeos na internet explicando e dando dicas a respeito do que você deve fazer, como que você deve se comportar, os cuidados que você deve ter, mas talvez você nunca tenha se deparado com o case diante de você. Ou talvez até você tenha se deparado, mas ainda continua angustiado, ansioso, sem saber muito bem como lidar com essa situação. Então, essa situação, esse caso que eu trouxe para você hoje também vai ajudar a clarear para você o entendimento a respeito disso, tá bom? Mas antes de irmos ao modelo que eu preparei, eu quero lembrar você, é a primeira vez aqui no canal, não está inscrito? Então inscreva-se, porque toda semana tem conteúdo novo, tem 2 vídeos aí semanalmente para enriquecer você de conhecimento, para que você venha se sair bem, tanto em entrevistas de emprego, como para a nossa vida e para a psicologia do cotidiano, tá bom? Então vamos lá? Dar uma olhadinha nesse case.
Esse case é de edificações e construção civil. É somente um modelo, tá, pessoal? Para que vocês entendam como que funciona. Então, aqui é a capa do case, ou seja, você vai para uma sala onde vão haver vários outros candidatos e o recrutador ele vai começar a passar alguns slides, muito provavelmente, explicando como que vai funcionar aquela etapa do processo seletivo. Então, por exemplo, aqui é um exemplo como eu já fiz várias vezes, tá bom? Então, primeiro vai ser a apresentação da empresa, então o recrutador ele vai falar um pouquinho a respeito da empresa. Segundo, a apresentação dos candidatos, aí vai ser uma apresentação individual. Terceiro, a gente já entra no case e, por último, a apresentação da análise do case, uma apresentação em grupo. Apresentação dos candidatos. Aqui é comum que se peça para a pessoa falar o nome, a idade, onde mora, qual a formação, em que faculdade, se tem pós-graduação, enfim, se tem intercâmbio, quais são os seus conhecimentos na área, se você tem um sonho pessoal e por que você acha que deve passar para a próxima etapa do processo seletivo. Aqui, pessoal, eu quero dar uma paradinha para falar a respeito disso. Bom, eu coloquei de modo estruturado cada coisa que a pessoa precisa falar. Há processos em que eu gosto de fazer desta forma e há processo que eu gosto de deixar as pessoas um pouquinho mais às cegas, digamos assim. Se eu preciso que a pessoa ela seja assertiva na fala dela, eu preciso que ela fale aquelas informações, talvez já tenha passado por uma triagem comigo, talvez não, certamente, já passou por uma triagem comigo para que ela chegasse exatamente naquele momento. Então ali eu vou ter participação de algum gestor da área, certamente, para entender um pouquinho melhor a respeito de cada pessoa. Então eu preciso que cada gestor também conheça essa pessoa, que veja essa pessoa falando na sua individualidade, se ela gesticula, como que ela se comunica, enfim, se ela é assertiva na fala dela. Eu também coloquei uma observação de apresentação de duração de 3 minutos. Nem sempre a gente coloca isso, então se não for colocado, tenha em mente que é uma apresentação rápida, objetiva, sucinta, né? Não se estenda, vamos parar para pensar aí. Se nós tivermos 10 pessoas participando e cada uma decidir gastar aí 8 minutos falando, esse processo não acaba nunca, né? Vai ficar cansativo, então certamente vai ser necessário que o recrutador ele interrompa essa pessoa e aí vai ficar muito feio para essa pessoa ser interrompida, né? Vai parecer que é uma pessoa que é prolixa, que acaba falando demais. Então, seja objetivo na sua resposta. É uma apresentação sucinta, como eu disse. Eu coloquei ali a média de 3 minutos. Então, se tiver a orientação do recrutador de quanto tempo você tem, é importante que você controle mais ou menos esse tempo. Se não tiver, tenha em mente que é mais ou menos aí uns 3 minutos para sua apresentação. Aquela última pergunta, né, de por que eu devo escolher você para essa oportunidade, enfim. Tem aqui no canal já, eu tenho vídeo falando por que eu devo te contratar, eu tenho vídeo falando qual é o seu diferencial. Então essas são respostas, né? Esses são modelos de resposta que eu tenho nos vídeos que você pode utilizar. Você pode pegar essa informação e aproveitar para montar a sua resposta, tá bom? Então sempre é importante, vai participar da etapa de dinâmica de grupo, vá com a sua apresentação montadinha, vá com o script, treine em casa, né? Marca o tempo, quanto tempo que eu vou gastar me apresentando. Pode variar aí, de repente, algum processo que talvez seja menor, umas 6 pessoas, por exemplo, com 3 grupos de 3 pessoas que serão divididos para realizar a atividade, que você tem até uns 5 minutos, enfim, mas vá planejado para 5 minutos, para 3 minutos, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Aqui é o case, pessoal, então vamos lá. Ou seja, é uma situação problema que eu vou colocar para que vocês resolvam. A Copa de 2022 está chegando e, com isso, muitas empresas estão sendo cotadas pela construtora Construform para fornecerem material de construção para a construção do estádio de Pernambuco. Apresentaremos algumas características das empresas que estão sendo cotadas. Edifica 22, atuante no segmento de comercialização de materiais de construção há 16 anos, brasileira e de origem familiar. Possui hoje cerca de 500 funcionários.
foi a empresa que forneceu o material de construção do Shopping Eldorado, localizado na Zona Oeste de São Paulo, segundo a empresa. Concreto.com, empresa nacional que atende internacionalmente através do site www.concreto.com.br. Hoje atende uma das mais importantes construtoras do país, a Construmax, principal concorrente da Construform. Possui uma sede na Avenida Paulista, São Paulo, com 800 metros quadrados. Terceira empresa, Cimentex S.A., uma organização multinacional que atua no fornecimento de materiais de construção específicos para estádios de futebol e autódromos. É reconhecida pela sua competência e credibilidade na entrega dentro dos prazos. Tem mais de 7.000 funcionários. A empresa que ganhar essa cotação terá o nome em destaque e isso fará com que seja muito bem reconhecida no mercado. Ganhará do governo propagandas comerciais que ajudarão no marketing e divulgação da empresa, visto que estará totalmente ligada à Construform, que foi a construtora escolhida para a construção do estádio de Pernambuco. Atividades: fazer a escolha da empresa que irá ganhar a cotação, justificar sua escolha, criar um plano B, caso a empresa escolhida tenha algum tipo de contratempo, criar uma apresentação da escolha, da justificativa e do plano B. E aí, aqui tem uma discriminação de tempo. Para criar, 25 minutos. E depois para apresentar, 5 minutos. Então, como que vai funcionar, pessoal? Então, o recrutador, ele vai ler, vai passar os slides, vai ler. E é possível que ele entregue esse case impresso para cada grupo. Ele vai, se por exemplo, temos 9 pessoas na sala, então pode ser que ele divida ali, vamos supor que ele divida 3 grupos de 3 pessoas. E aí vai entregar um case desse impresso para cada grupo, tá? Ou se todas as informações elas forem contidas em um slide, ele vai deixar o slide lá para que a pessoa consiga ler e formular, enfim, as suas respostas, tá bom? Uma outra coisa se atente ao tempo, tá? Parece que 25 minutos é muita coisa, mas não é. Quando as pessoas começam a engajar ali nos seus pensamentos, o que é que a gente faz, qual a melhor empresa, enfim, quando vê, falta pouquíssimo tempo e a pessoa esquece da apresentação visual, né? É possível que o recrutador, com certeza, o recrutador, ele vai entregar para vocês alguns papéis para que vocês possam, umas folhas de ofício talvez, para que vocês possam organizar os pensamentos de vocês, talvez cartolina, canetas hidrográficas, enfim, coisas que vocês possam montar uma apresentação, cartaz, como se fosse um slide, para que vocês demonstrem ali o raciocínio lógico, o princípio, meio e fim, o porquê que vocês chegaram naquela resolução, tá? Vamos lá, o que o recrutador vai analisar? Já fiz um vídeo sobre isso, né, falando várias dicas a respeito de dinâmica de grupo, para que você siga cada uma delas. Por exemplo, a questão do trabalho em equipe, da postura, da comunicação, da liderança, se vai haver consenso, se não, enfim, várias coisas vão ser analisadas. Eu preparei um slide aqui com algumas competências, algumas habilidades que certamente elas podem ser analisadas nesse case, mas vai variar muito do que o recrutador quer. Por exemplo, esse case foi feito especificamente para uma vaga da área de construção civil, mas se eu quiser analisar não competências técnicas, mas, por exemplo, o trabalho em equipe, a liderança, o raciocínio lógico, questões mais de competências comportamentais, eu posso aplicar a qualquer outra área. Tá? Não vai ser necessário que a pessoa tenha um conhecimento específico. Aí talvez você me pergunte, tá, Andréia, mas então, tem ou não tem uma resposta certa? Não tem, pessoal, não tem. É o poder de decisão, é o poder da pessoa analisar a situação e fazer uma escolha, né? Que escolha que eu faço? Que escolha eu considero que vai ser mais assertiva e por que eu considero mais assertiva?
né? É importante isso dentro de uma empresa. O tempo todo nós tomamos decisões e certamente esse é o tipo de coisa que é avaliado. Se você for observar, for conversar aí com grandes recrutadores, a maioria, você vai ver que muitos cases não possuem uma resposta correta, exata. Então, não tenha medo de errar nesse sentido, procurando, será que é A, B ou C a resposta? Não, o mais importante é que você flua, deixe fluir o seu pensamento, com o princípio, meio e fim, que você coloque ali em prática a questão do seu raciocínio lógico, né? Que você consiga justificar a sua escolha, e não somente, eu acho que é a questão número B, porque eu acho, porque vai ser uma boa opção. Não, né? Eu escolho, de repente, a empresa A, porque ela já tem 16 anos no mercado, porque ela foi responsável pela construção do Shopping Eldorado, é um grande shopping, é bem visto. Ou não, eu vou escolher a multinacional. Ou não, eu vou escolher uma que tem sede lá na Avenida Paulista. Por quê? Por quê? Né? Sempre coloque o porquê, tá? E foque na estratégia total, né? De escolher a empresa e, nesse caso, por exemplo, um plano B. Caso haja algum contratempo que a empresa A, a empresa escolhida, não consiga entregar, tenha dificuldade com a entrega, enfim. E aí você precisa ter uma segunda opção, afinal de contas a gente está falando de uma obra gigantesca. E isso é em todas as áreas da empresa. Qualquer decisão que a gente toma, o ideal é que a gente tenha um plano B, né? Para que no momento de apuros a gente saiba o que fazer, para que a gente tome decisões assertivas, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que podem ser analisadas nesse case específico. Análise. O que pode ser analisado neste case? Uma das coisas é a questão do raciocínio lógico. Outra coisa, resolução de problemas, tomada de decisão, comunicação, liderança, trabalho sob pressão, pensamento se é estruturado, competências técnicas se for aplicado exatamente nessa área de construção civil, o trabalho em equipe, entre outros. Há casos, pessoal, em que ao fim da apresentação, o recrutador ele vai pedir para que os grupos, as equipes cheguem a um consenso, né? Vamos supor lá que o grupo A escolheu a empresa A, o grupo B escolheu a empresa B e o grupo C escolheu também a empresa A. Tá? Ninguém escolheu a empresa C. Um exemplo, tá? E aí o recrutador vai falar, tá, então agora eu quero que vocês conversem, vocês têm pouco tempo, ele vai te dar 2, 5 minutos, enfim. Vocês têm pouco tempo para que vocês conversem entre si, apresentem a ideia de vocês, os argumentos de vocês, para que vocês cheguem a um consenso. Agora, não são mais pequenos grupos, agora é uma equipe como um todo, agora é uma empresa como um todo. É lógico, ele não vai falar tudo isso para você, eu estou te falando tudo isso exatamente para que você consiga olhar de um modo macro e analisar do modo que o recrutador analisa, o que é que ele está querendo ver com essa solicitação. Ele quer ver se você tem a capacidade de pensar como macro, né? Se você vai ser uma pessoa que vai manter o seu pensamento somente porque você quer ter razão, ou se você vai ter flexibilidade naquele momento, né, de analisar a proposta do outro, tentar convencê-lo com argumentos plausíveis. Não pode ser nem tudo nem nada, tá, pessoal? Ser rígido até o fim, eu acho que esse é o melhor posicionamento, ponto final. E também não pode chegar, não, você tem total razão. E sem argumento nenhum, você simplesmente abre mão daquilo que você tinha falado inicialmente. Então é importante que você consiga ponderar, né? Você está num grupo, vai utilizar todos os seus argumentos, e se tiver que consensar, ok. Se não der para consensar, a outra parte foi muito rígida e por mais que você quisesse consensar ali naquele momento, achasse que havia alguma coerência no que a pessoa estava falando, o ambiente não estava legal para isso, enfim. O que mais vai ser avaliado ali é a sua atividade individual, mas pensando no macro, pensando no todo, pensando na equipe. Quando a gente trabalha numa empresa, muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que nós pensamos inicialmente, porque a ideia do outro acaba sendo melhor, acaba sendo mais funcional, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que de fato eu tenha ajudado vocês, né? Se for necessário, veja e reveja esse vídeo, tá bom?
Se você ainda não está inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever. E se você gostou do vídeo, curte, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, também pode não curtir, pode descurtir e deixe seu comentário, né? Para que a gente saiba se está seguindo o caminho correto, se está fazendo exatamente, trazendo a informação que vocês querem. Deixe sugestões, deixe os comentários aqui embaixo. Andréia, já passei por dinâmica de grupo e foi difícil. Andréia, suas dicas realmente estão me ajudando, não estão me ajudando. Enfim, coloque seus comentários aqui e se você quer contribuir para que esse canal cresça, compartilha também com as pessoas que você acha que pode ajudar esse vídeo, tá bom? E se você quiser um atendimento personalizado, individual, entre em contato comigo. Aqui abaixo tem todos os meus contatos, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Então, pessoal, agora que nós vimos mais um case de exemplo, né, a gente consegue ver um pouco mais aí, né, de tudo que uma dinâmica de grupo pode nos oferecer. Então a dinâmica de grupo é uma baita de uma ferramenta de recrutamento e seleção. As empresas têm que usufruir um pouco mais, né, desta ferramenta. A dinâmica de grupo, ela pode ser utilizada em várias etapas do processo seletivo, né, pode ser lá no início, pode ser no final, mas é importante frisar, tem que ter um bom objetivo, né? Tem que definir isso antes, tem que ser treinado antes, né? Você tem que colocar em prática, porque a dinâmica de grupo não é fácil, tem que saber conduzir tudo isso que nós falamos aqui no na nossa videoaula, tá? Agora eu vou passar o que nós vamos trabalhar na prática hoje. Eu até trago aqui, né, esse GIF, não acumule atividades, isso tem acontecido na nossa sala, tá? Eu tenho visto aqui muitas atividades não sendo entregues. Quando a gente pede para vocês comentarem, poucas pessoas comentam, tá? Eu posso até não responder todos os comentários, mas eu tô lendo todos, eu tô ali, né, procurando curtir todos também. Por quê? É importante que vocês participem, tá? Essa troca de ideias no grupo, o que vocês colocam, o colega ali, ele também vai ganhar com aquilo, então isso faz parte do processo de aprendizado. A participação de vocês é importante. Então, eu vou passar a atividade agora, já faz. A gente tem agora até 10h30 para acabar a nossa aula. Imagina se a nossa aula estivesse sendo presencial, se eu estivesse aí em Espírito Santo do Turvo. Eu estaria agora, nesse momento, passando para vocês uma atividade, essa atividade, e eu ficaria esperando vocês fazerem, entregar, e a gente ia discutir, ou seja, vocês iriam fazer no horário de aula. Então aproveitem e façam também agora, tá? Não deixa acumular a atividade. Qual vai ser a nossa atividade? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Então, para que eu consiga enxergar se vocês entenderam, né, o recado aqui, entenderam o conteúdo que foi passado hoje, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão pesquisar uma dinâmica de grupo para a contratação de um funcionário com o seguinte perfil, tá? Vocês vão pesquisar onde? Onde vocês quiserem. Se tiverem acesso a algum livro, fiquem à vontade. Mas na internet nós temos aí, como eu já disse, milhares de situações. Vocês podem criar uma dinâmica de cabeça, para quem tiver aí uma boa criatividade. Enfim, vocês vão contar para mim o seguinte. Qual dinâmica vocês utilizariam para um cargo de operador de televendas? Então é uma empresa que vai ter um vendedor ali por telefone. Esse operador de televendas tem que ter as seguintes habilidades que foram traçadas lá atrás, na hora que a gente foi criar ali o cargo. Ele vai ter que ter uma boa comunicação, um bom poder de persuasão, relacionamento interpessoal, também e habilidade de negociação. Então tem que ser uma dinâmica voltada para um cargo de operador de televendas. Esse candidato precisa possuir essas habilidades, tá? E vamos lá, a quantidade de candidatos aprovados até este momento, ou seja, que chegou nesta fase da dinâmica de grupo, são 6. Então uma dinâmica de grupo que comporte 6 candidatos, né? Imagina que já estamos ali no final do processo seletivo. E essa dinâmica não pode durar mais do que 40 minutos. 40 minutos até um tempo considerável, né? Existe dinâmica de 20 minutos, 30 minutos. Eu coloco 40 aqui só para facilitar a pesquisa de vocês. Mas não pode ser uma dinâmica que ultrapasse esse tempo, não. Então é simples, vocês vão pesquisar essa dinâmica,
Vamos colocar no papel qual é essa dinâmica, tá? Como que ela é feita e postar aqui para mim. Já vai aparecer a atividade para vocês poderem postar. A partir das 9h25 já aparece aqui no Teams, ok? Então é exatamente essa atividade de hoje. E como eu falei lá no início da nossa reunião, na nossa próxima aula, aí que vocês estiverem mais craques com dinâmica, eu vou passar mais uma atividade para vocês. Beleza, pessoal? Dúvidas? Vocês me chamam aqui, estou à disposição de vocês aqui no TIS. Um grande abraço, boa noite, tchau, tchau.